semana passada foi realizado o treinamento com relação à parte de modelo de negócios. Hoje vamos trabalhar na questão do treinamento de vendas. Apresentando oficialmente para quem não conhece, Paulo, ele é o presidente da Planege, e ele é muito bom nessa área de vendas. Tipo, vai compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente, junto com essa apresentação que Danilo também fez. Bom, pode Maravilhosa. ir. Já falei demais. Beleza. Vamos lá. Tua. Boa noite, pessoal. Rodando já deu um resumo bem breve aí, então vamos direto ao ponto. Começando o treinamento em vendas, passando aqui como fazer a venda dos sonhos. Esse material foi desenvolvido por Danilo, que achei muito fantástico, ele está bem estruturado e tudo mais. Vamos dar uma explorada nele agora aqui. Então, o primeiro passo é por que um vendedor é importante. Eu aprendi esse valor na Planege porque, primeiramente, ele é a pessoa que abre as portas da empresa júnior para o mercado. Então, por exemplo, dificilmente os clientes chegam sem que exista alguém, exista alguma pessoa nesse caminho aí entre empresa júnior e cliente, senão o vendedor. Então, essa frase aqui é minha favorita, é a frase do Jeffrey Gitomer, que é o autor da Bíblia de Vendas, que ele fala que nada acontece até que uma venda seja feita. E realmente, literalmente, um exemplo bem claro que eu tenho disso é que em 2016, mais ou menos, até agosto de 2016, a Planege já funcionava de uma coisa meio assim, somos uma empresa júnior orgânica, onde os clientes aparecem e a gente faz os projetos. Só que acontece que a gente estava com umas 25 pessoas mais ou menos na equipe e, tipo, dois projetos rodando. Então, a gente tinha muita coisa para fazer, muita atividade para rodar, muita coisa a ser feita, mas aí a gente parou para pensar e disse, beleza, mas qual o resultado que isso está gerando para a Jota, afinal de contas? Nada de grandioso, nada de projetos, nada de aprendizado real em projetos, que é a ideia da empresa júnior, estava acontecendo na empresa. Então, a gente parou para começar a mudar e estudar a mentalidade da empresa para começar a vender, porque sem venda no projeto, não tem faturamento, não tem meta, não acontece simplesmente nada. É exatamente essa situação aí que eu disse para vocês agora. Essa imagem ilustra muito bem. Basicamente, a gente era assim, tinha bastante processo e bastante função, mas resultado não acontecia na empresa. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho, tipo, a divulgação da marca, por exemplo, é muito importante. O vendedor, ele faz isso. Basicamente, ele vai divulgar a empresa, ele vai fazer com que a empresa seja vista pelas pessoas. Basicamente, é a pessoa que vai fazer o elo e muitas vezes, como é o nosso caso, criar a necessidade do cliente ter nossos serviços. Basicamente, pelo menos na maioria das vezes eu entendo que as pessoas são acostumadas a viver sem aquilo. Então o vendedor, ele vai chegar para o cliente e vai dizer, olha, existe uma solução para esse problema que você não sabe nem que problema é esse que você tinha até agora, mas realmente você tem, e aí o vendedor vai lá e prova como é que acontece, qual é a necessidade. E convence o cara a fazer um investimento, primeiro, no produto, e, claro, segundo, fazer um investimento na empresa júnior, que é uma coisa que muitas vezes ainda é desconhecido pelo público da gente. Então, mais uma vez, a importância do vendedor no processo todo. Adiante. Essa é a grande pergunta. Será que posso ser um bom vendedor? Qualquer pessoa, sim, pode ser um bom vendedor. Aquela questão do talento que a gente desenvolve, não é um talento que eu acho que seja necessariamente inato. Porque, por exemplo, na segunda gestão da Planeja, a gente elegeu toda a diretoria completa, tinha até diretora comercial e tudo mais, porém, depois de um tempo, por questões familiares e pessoais, a diretora teve que se afastar da empresa. Só que a gente estava vendo cada vez mais a necessidade de ter a diretoria comercial. Claro, não existia nada, nem metade desse movimento de vendas e toda a organização comercial que a gente tem hoje, mas a gente sentia que havia essa necessidade de ter uma pessoa tratando com clientes. Pronto, era essa a necessidade comercial. Aí essa diretora teve que sair, eu disse, beleza, alguém tem que assumir. Pelo estatuto, teria que ser eu. Então assumi esse negócio, não sabia nada de vendas, tipo, não sou muito conhecido por ser a pessoa mais amável do mundo, em paciência, mas tive que começar a desenvolver isso, tive que começar a desenvolver técnicas, tive que começar a estudar e me preparar e ler, porque basicamente eu entendi a importância do vendedor para a empresa,
Eu sabia que sem aquilo não ia ter cliente. Então, se a gente também não segurasse nossos clientes, não ia ter EJ, não ia ter projeto, não ia ter nada. E foi aí que eu comecei a desenvolver a parte de vendas. Rosana mandou em direto aqui no meu WhatsApp, não vou comentar. Mas, enfim, adiante. Por que ser um bom vendedor? Vamos para cá. Como é que a gente deve se preparar para ser um bom vendedor? Bom, Danilo elucidou aqui 3 características que eu concordo e comungo de verdade com isso. A primeira delas, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um case para vocês de uma reunião que aconteceu ainda agora, às 5 horas da tarde, lá na Planeja. A primeira delas é a visão. Por exemplo, o cara tem que ter uma mentalidade, uma visão muito boa para o cliente, para a situação. O nosso contexto é o seguinte, tem uma reunião marcada, a cliente, a possível cliente entrou em contato pelo WhatsApp da empresa e disse, opa, boa tarde, a gente quer projetos complementares para nossa casa. E só. Aí não deu muita informação também, a gente, pela conversa foi rápida, só marcou o horário, ela foi lá e a gente teve essa reunião. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer, assim que ela chegou, e chegou de repente, a gente estava ainda preparando o ambiente para receber o cliente, aí ela estava lá com o marido e os filhos, e a gente, ok, fomos pegos de surpresa, então o que é que a gente faz aqui, meu Deus do céu? A gente começou a desenvolver a conversa tradicional, beleza, fomos direto, apresentamos a empresa, fomos direto ao ponto das necessidades dela, e aí começamos a fazer observações. Então, começar a observar e perguntar sobre o que é que ela precisa, qual a necessidade dela, por exemplo, estar atento a alguns detalhes. A maior parte da venda está naquilo que a gente não observa diretamente, tipo nas palavras, mas em algumas frases, algumas ideias que são lançadas. Então, é para isso que tem que ter a visão, que nessa imagem está muito bem representada pelo nosso carcará maravilhoso do PB Júnior. Próximo, velocidade. Você tem que estar muito atento a cada detalhe. E essa imagem aí, autoexplicativa, você tem que pegar as coisas no ar, as informações no ar, para poder fazer o máximo possível de uma análise completa para que você chegue a uma solução o mais completa possível para o cliente. E, terceiro, garra. Esse aí é nosso famoso Rock. É um cara, enfim, não o Rock é o cara, mas um filme muito interessante que é muito bom para motivação, pelo menos eu já assisti umas 3 vezes esse filme, é muito interessante. A história e tudo mais, mas mostra pra gente só a questão de não desistir, persistir muito para conseguir uma venda. Nem sempre a venda acontece, por exemplo, em 2 encontros, ou apenas em um só, como a gente já conseguiu, mas tem um projeto nosso que está pelo menos há um mês aí sendo negociado com o cliente, porque ele é muito paciente, ele gosta de saber tudo, os mínimos detalhes, precisa conhecer todos os parâmetros possíveis. Então a gente tem que ficar dando esse apoio para ele, mas com um objetivo bem claro de venda, tipo, não desistir enquanto. Quanto mais objeções ele coloca para a gente, mais a gente vai lá e tenta desdobrar essas objeções para poder dar um passo a mais até chegar na conclusão, que é o fechamento do projeto. Um pouco mais adiante, nós trouxemos aqui, é uma coisa bem bíblica, eu espero que vocês decorem mais ou menos, os 10 mandamentos, só que dessa vez a gente vai apresentar os 10 mandamentos e meio das vendas, para ser mais específico. São mandamentos muito interessantes, eu estou aqui com o livro aberto, a Bíblia de Vendas, e vou acompanhando para vocês aqui. O primeiro mandamento, primeiro de tudo, a venda está na sua mente, como qualquer outra coisa. A mentalidade com que a gente vai para uma venda, a mentalidade com que a gente sai de casa, vai para a EJ, ou vai para uma reunião em algum local específico, influencia diretamente nos resultados. Por exemplo, se a gente vai para uma reunião e fala, vou lá, mas não sei se vai mudar muito certo não, sei lá, não estou muito animado não. Cara, é melhor, nesse caso, nem ir, porque você já está dizendo que não vai fechar esse projeto. Então, por isso que é muito interessante você já ir pensando, ok, não, vai dar certo, eu vou fazer isso acontecer, eu vou fechar essa venda, e tudo isso vai ser para um bem maior, a empresa júnior, para a nossa meta, para a nossa equipe, para o nosso time ser. Então, nenhum vendedor, claro, realiza todas as vendas, mas isso não significa que você nunca tem que adentrar com nada menos que um sentimento de certeza que você vai realizar essa venda. Porque o cliente precisa de você e precisa que você seja o melhor. Basicamente isso. Não precisa que o preço seja o mais baixo, mas que você seja o melhor vendedor. Segundo mandamento, acreditar.
vem muito colocado com o pensamento. Então, você tem que desenvolver um sistema de crenças que faz com que você faça uma boa negociação com qualquer cliente. A primeira coisa que você tem que acreditar é a mais óbvia de todas, que é acreditar em você. Naquele momento, na venda ali, você que está sendo a pessoa mais importante do mundo ali para você. Então você tem que acreditar no seu potencial, tem que acreditar que você consegue vender, e tem que acreditar que aquele cliente foi feito para você. Nasceram juntos, alinhados astronomicamente para fazer essa venda, e você precisa fazer isso. Então você tem que acreditar, tem que ser leal ao que você está falando ali. E, em segundo momento, mas não tão menos importante, é acreditar na tua empresa. Você tem que acreditar no que você está vendendo acima de tudo. Não adianta, não tem como você chegar para um cliente e você não acredita que dê certo. Naturalmente, os clientes são curiosos e vão fazer muitas perguntas para você se a negociação estiver correndo bem. E se você não acreditar o suficiente naquilo que você está dizendo, você vai estar tentando convencer duas pessoas. Primeiro você e depois o cliente. Então é importante sair da empresa com um pensamento muito assertivo de que vai fazer a venda, depois acreditando no seu potencial disso. Ah, mas eu não tenho experiência. Putz, experiência se ganha fazendo. Então você tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo. Depois acreditar na tua EJ, acreditar no teu produto e acreditar que você pode fazer aquilo, você vai estar junto com o cliente em todos os momentos. Uma dica que eu posso dar, que eu vi no livro A Bíblia de Vendas, é muito interessante fazer algumas ações do tipo assim, escrever perguntas por quê? Tipo, por que acredito na minha empresa? Por que acredito em meus produtos e serviços? Por que acredito em mim mesmo? E por que acredito que será melhor para meu cliente comprar de mim? Essas perguntas, essas 4 perguntas, ajudam a gente a criar um sistema de barreiras, assim, que deixa a gente bastante blindado contra algumas objeções dos clientes. Só repetindo. Por que acredito na minha empresa? Então, tem muito a ver com MEG, tem muito a ver com automotivação. Segundo, por que acredito em meus produtos e serviços? Então, você tem que acreditar naquilo que você está vendendo, né? Isso aí é obrigatório. Por que acredito em mim mesmo? Então, automotivação mais uma vez. E por último, por que acredito que será melhor para o meu cliente comprar de mim? Essa daí é muito interessante, porque essa pergunta faz com que clientes deixem de comprar, às vezes até profissionais que cobrariam mais barato para comprar de vocês. Próximo mandamento, eu acho que é muito interessante, é o que eu mais gosto de cultivar com os clientes, é o envolva-se. Então, a gente tem que desenvolver a compatibilidade e um envolvimento pessoal, ou melhor, nem iniciar uma conversa. Então, se a gente está ali para chegar e já entregar o preço para o cliente, ou para dizer, olha, o nosso serviço é esse e custa tanto, não é interessante de forma nenhuma, porque você está vendendo como se estivesse vendendo um produto, ou se fosse para o cliente fazer isso, ele iria no supermercado, ou, sei lá, na telelistas e encontraria um produto qualquer e compraria. Só que a gente não está tentando vender isso, a gente está tentando vender um serviço, a gente está tentando vender uma solução, um relacionamento. Então, esse é o meu favorito, o meu mandamento favorito, que é o envolver-se. Então, a gente tem que chegar para o cara e fazer com que o cliente potencial tenha interesse no que você tem a dizer. Basicamente é isso. Tem que deixar que o cliente potencial meio que corra atrás de mais informações, de tentar fazer perguntas. A gente tem que criar uma relação de amizade ali, tipo, fazer o cliente rir mesmo, mas de situações boas e situações engraçadas, para que no final daquilo tudo a gente tenha um elo de ligação. Basicamente é elo de ligação mesmo. Pode ser bem redundante, mas é isso que tem que ser criado com o cliente. Porque, lembrem, a gente tem que lembrar da máxima, se todas as condições forem iguais, tipo, se tiver o mesmo preço, mesmo prazo, mesma qualidade, o cliente ou qualquer pessoa, a gente mesmo, vai preferir comprar de um amigo. Então, é muito importante que desde o começo a gente já estabeleça essa ideia de ser amigo do cliente. De chegar, observar o ambiente, fazer perguntas para o cliente, às vezes vida pessoal, claro, não tanto pessoal, mas detalhes que você observa, coisas em comum, fazer piadas bestas, mas assim, que tenham significado. Então, para criar um envolvimento que você fale com o cliente. Meio que assim, a melhor coisa no primeiro passo na reunião com o cliente, basicamente, é criar essa relação, é criar esse envolvimento. Não começar
nós somos um EJ de tantos anos no mercado, com tradição e qualidade, que se renova a cada projeto vendido e tudo mais. Não, ele não está muito interessado nisso, ele já está ali na sua frente. Então, a sua relação é com ele, não é com a história da EJ. Então, cria esse momento e depois, claro, em um momento mais oportuno, vocês vão falar juntos o que bem entenderem sobre história, sobre passado e tudo mais. Vamos lá, deixa eu ver mais alguma coisa que eu possa adicionar sobre envolver-se. Pensa um pouquinho com relação às antigas reuniões que vocês já fizeram. Por exemplo, será que foi amigável? Será que você se sentiu confortável com o cliente enquanto estava conversando com ele? É bom também começar cada visita com um diálogo informal. Tipo assim, informal, mas que tem grande significado, para que restabeleça ou renove essa relação com o cliente. Então, se nada disso aconteceu nas últimas reuniões, é bom a gente começar a parar e repensar um pouco como a gente está abordando nossos clientes. Porque podem ter certeza, isso pelo menos por mim ou lá pelo pessoal da EJ, da Planege, foi testado e aprovado, e muitos dos nossos clientes realmente viram amigos depois que os projetos ficam prontos. Porque a gente está trabalhando, na maioria das vezes, com sonhos, então é muito importante, desde já, criar essa relação do envolva-se. Próximo, descubra. Esse daí é bem interessante, eu acho que hoje também tive esse caso acontecendo lá na reunião que a gente teve hoje, que as pessoas, elas compram pelos motivos próprios, elas não compram pelos seus motivos, elas não compram porque você quer vender, elas compram porque elas têm alguma necessidade oculta, que muitas vezes elas não sabem ou não conhecem, e a gente é que vai fazer com que esse pessoal acenda aquela luzinha e fala, ok, realmente é isso que eu estou precisando. Então, primeiramente, você tem que saber quais são os motivos do cliente ter procurado vocês, ou os motivos pelos quais você acha que o cliente precisa do serviço de vocês. Por exemplo, a gente vende projeto de legalização de imóveis, ou regulamentação com relação à Anvisa, à Gvisa, prefeitura e tudo mais. E na maioria das vezes, claro, acho que 2 vezes algum cliente nos procurou para esse serviço. Mas em todos os outros, a gente que foi atrás. Então a gente chega no restaurante e vai lá perguntar, fazer uma apresentação da empresa para o cara, apresentar o projeto, a planejamento e tudo mais. E aí, ok, o que é que esse cara precisa, se ele nunca foi atrás da gente? Então a gente começa a estudar, claro, a gente já vem estudado antes o serviço do cara, o estabelecimento da pessoa. Mas aí vamos entender um pouco melhor. O que é que ele está precisando? Então a gente vai lá descobrir, com a conversa que a gente já desenvolveu, e com a experiência também, a gente vai descobrindo aos poucos qual é a necessidade do cliente. Então, por exemplo, a gente vai com a ideia de fazer uma regulamentação desse cliente com a Gvisa, por exemplo, para garantir que quando a fiscalização chegue lá no estabelecimento dele, não tenha nenhum problema com, sei lá, alguma coisa fora de norma, está faltando uma pia, está faltando um banheiro para os funcionários, o depósito é inadequado. Então, a gente conversando com ele, procurando conhecer o local, a gente vai, na conversa, descobrindo as necessidades dele. E aí, no final, o que tem acontecido bastante, a gente vende o nosso serviço-chave que a gente queria naquele restaurante, por exemplo, que é a legalização. Algumas vezes está vendendo um projeto arquitetônico para reforma, e na maioria delas está vendendo também o design de interiores do ambiente. Só pela conversa e pela descoberta da necessidade do cliente. Então, vai muito além o desejo de poder descobrir e resolver problemas das pessoas. As pessoas podem ter diversos motivos. Pode ser o motivo da segurança, de se sentir seguras com relação à fiscalização, ou a segurança de estar morando numa casa que realmente não vai apresentar problemas, a segurança do seu negócio tá dando certo. Pode ser também resolver um problema. Então, meu Deus, eu estou tendo um problema no meu negócio, eu preciso resolvê-lo. Então, esse é o motivo. Também o motivo de ser o melhor em seu segmento. Então, a consultoria seja interessante. A pessoa é apaixonada por tal coisa, então a gente vai lá e propõe uma solução. Às vezes pode ser simplesmente pelo medo, também é um motivo, e por aí vai na frente. Então, são vários os motivos que podem ser pelo cliente, que podem estar dando no cliente a vontade de contratar nosso serviço. Próximo, pergunte. Temos que fazer perguntas o máximo possível para o cliente, para extrair informações. Mas, assim, desde o começo, pergunta é tão importante que tem uma máxima aqui no livro que diz assim: faça perguntas erradas, obtenha respostas erradas. Então é muito importante a gente focar
nas perguntas para o cliente. Porque, primeiro, perguntas são o coração das vendas. Se você não pergunta, o cliente não fala. Se ele não fala, você não sabe qual é a necessidade dele, você não sabe o que descobrir, você não sabe o que pensar. Então, eu preciso fazer as perguntas certas, perguntas chaves. Claro, não são perguntas maquinais, do tipo, sua casa tem quantos metros quadrados? Você precisa de quantos quartos? Quantos cômodos? Etc, etc. Não, vai conversando sobre vida, vai conversando sobre espaço, sobre, sua primeira casa, é isso mesmo, minha primeira casa, poxa, eu quero um espaço grande, bem amplo. Pô, legal, espaço amplo é bem interessante, você gosta de coisas abertas. Vai desenvolvendo um diálogo com o cliente de forma que ele se envolva e que você cada vez mais vai fazendo as perguntas que vão entrando em detalhes que você precisa e que também ele vai ficar se sentindo à vontade, vai criando uma relação boa para você, que ele está contando, eles adoram contar coisas para que a gente ajude na solução dos problemas. E uma dica muito importante, ok, fiz a pergunta, silêncio. O cliente ele tem que responder da forma mais aberta possível. Não é interessante a gente ficar interrompendo o cliente enquanto ele está falando, tipo, opa, sim, claro, com certeza. Não, faz uma pergunta, deixa o cliente responder e que ele fique à vontade para responder, para falar o máximo possível. E nesse momento, faz a lagartixa mesmo, fica só balançando a cabeça para cima e para baixo, concordando com ele. Uhum, claro, sim, interessante, tudo mais. Incentivando, colocando lenha para que ele fale mais e dê mais respostas. Enquanto isso, outra coisa que é muito importante, anotar tudo de detalhe, que é interessante. Até às vezes que você pensa que talvez não seja, mas anote. Porque, primeiro, você não vai lembrar de tudo que o cliente falar, para depois você voltar, fazer a precificação do estudo. E segundo, é muito interessante quando a gente está falando alguma coisa e alguém está anotando, quer dizer, putz, esse cara está dando importância no que eu estou falando, esse cara aí está prestando atenção no que eu quero, então eu vou falar mais. Então é isso que eles sentem quando a gente faz a pergunta. Feito isso também com relação às perguntas, é interessante que também permita em algum momento, geralmente no final, que ele faça perguntas com relação à empresa, porque muitas vezes eles estão presos a algumas inseguranças. Então a gente permite que faça essa troca, então a gente ouve bastante, conversa e depois pergunta, pronto, ok, senhora fulana, quais são as dúvidas que a senhora tem com relação à empresa, que a gente talvez não tenha conseguido deixar claro? Aí eles começam a falar. Então, para a Planeja é bem batido, que eles perguntam assim, eu tenho um receio, na verdade, com relação à continuidade da empresa. Vocês, como é? Se alguém sair da EJ, ou já é universitário e tudo mais, se alguém se formar, como é que continua? E a gente explica que se a pessoa começa um projeto, tem que ir até o final, tudo mais. Mas tem que esclarecer tudo, tanto para vocês quanto para os clientes. Próximo mandamento, observe. A habilidade de observar, ela tem que ser muito poderosa, ela tem que ficar sempre atenta e basicamente a habilidade de observar, a habilidade de vender. Por exemplo, estava numa reunião, o cliente mandou para mim um e-mail, a gente estava lá para que eu abrisse esse e-mail no computador, e aí ele enviou o e-mail dele para mim, aí beleza, abri o e-mail, aí no Google, no Gmail, aparece a foto da pessoa que enviou, né, lá do lado, e tava a foto dele com a esposa andando de bicicleta, tipo, com equipamento, capacete, óculos e tudo mais. Falei, pô, legal, vocês fazem ciclismo juntos, tudo mais. Assim, pois é, cara, eu sou muito louco por ciclismo. Pô, show de bola, eu também, não sei o que, tenho uma bicicleta aqui em casa e tal. Só vivo parado, mas eu tenho. Perguntei se ele fazia parte de algum grupo de ciclismo. Ele falou, não faço não, é mais um hobby mesmo. É interessante, então você quer dizer que você tem alguns hobbies aí e tal. E o principal deles é ciclismo. Aí ele começou a falar de hobby, então já levantei nessa conversa que o primeiro hobby dele é o ciclismo. O segundo hobby dele é que ele tem uma marcenaria, então a casa dele vai precisar de um subsolo para que ele faça uma, uma oficina de marcenaria, então já está lá no projeto arquitetônico, e que ele tem uma banda, se não me engano, uma banda de rock, que ele toca nos finais de semana, e também precisa desse espaço, só pela observação. Outra coisa que eu observei, mas não pude comentar na hora, é a camisa do time de futebol que o filho dele veste, que era uma camisa do Sport Recife. Só que como eu não sou muito afim de futebol, eu não sabia o time na hora, ainda perguntei com o pessoal, só que não consegui pegar a resposta assim, de lado, mas seria um tema muito interessante para explorar numa conversa, porque quem sabe aí eu já não consigo mais informações para o meu projeto com essas perguntas aí, feitas pelas observações. Outra coisa também que as observações nos permitem é fazer e adaptar as propostas de acordo com os gostos do cliente. Por exemplo, a gente chega lá no ambiente dele,
tem alguns quadros, alguns diplomas, ó, um time de futebol lá, sei lá, com uma lembrancinha. Então, são ganchos que a gente pode puxar de uma conversa para criar envolvimento, para levantar as necessidades, levantar os desejos do cliente. Então, por isso que é muito importante, acima de tudo, ter a observação, porque isso aí pode criar um insight na gente, na nossa conversa. Próximo, muito interessante, muito importante, é o... Nós, naturalmente, já somos bem atrevidos por estar fazendo toda essa história aí no Movimento Empresa Júnior, mas esse mandamento, ele fala com relação ao se arriscar. Basicamente é isso. A ser atrevido, claro, com todo respeito ao cliente e à empresa, mas tomar risco, tomar a vez, tomar a voz, fazer alguma ação. Por exemplo, a gente está com um cliente que ele já é nosso cliente mesmo, está para fechar outros projetos, mas o cara estava meio aperreado, não sei o que, ficou adiando alguma decisão, e hoje de manhã eu disse, quer saber de uma coisa, eu vou ligar para esse cara. Ele estava com uma proposta antiga nossa, já em mãos, e ficaria um pouco indiscreto ficar ligando para ele insistindo. Só que eu disse, ok, esse cara já fechou, é nosso cliente e tudo mais, tinha uma relação com ele já de amizade, já entreguei a proposta, ele não deu resposta, ou seja, eu não tenho resposta, por enquanto é não, mas eu vou ligar para ele, só que ele estava com medo de incomodar. Eu disse, espera aí, se eu continuar sem ligar, minha resposta vai ser não, que é uma coisa que eu já tenho. Então, se eu arriscar, pode ser, com 50% de chances, o que é uma chances bem altas, não é? Que ele diga sim. Então, liguei para o cara, e conversei com ele, tive uma resposta. Então, o nervo de se arriscar, de se aventurar um pouco, é muito interessante para a gente. A gente tem que se atrever a fazer certas perguntas, até mesmo uma pergunta-chave que é: e aí, vamos fechar? Vamos fechar o contrato? Vamos realizar esse sonho? Vamos construir essa solução? Então, sejam atrevidos, sim, certo? É preciso também estar cheio de ideias para poder conversar e ter coragem para o cliente de mostrar as melhores propostas, de ter as melhores soluções para ele, pensar realmente alto e pensar grande. Ser atrevido não só, claro, na pergunta do vamos fechar, mas ser atrevido ou se arriscar em mostrar soluções e não ficar, talvez a gente não consiga fazer. Por que não? Então vai atrás, procura saber mesmo e se arrisca de verdade para poder dar a melhor solução para o teu cliente. Ah, mas a gente não tem tanta estrutura assim. Não, tudo bem. Começa pequeno. Já que a gente tem que se acostumar um pouco, assuma alguns riscos de baixo nível, tipo algumas, sei lá, eu tenho muito medo de fazer prospecção, então, ok, tudo bem, prospecção ativa na rua. Vai lá, faz uma prospecção por telefone, vai receber muito não, nem se preocupe, mas alguns deles vão ser sim, mas mesmo assim você já vai estar treinando a forma de como falar com o cliente. Ótimo. É um pequeno risco, mas te dá um grande resultado. E aí, devagarzinho, e às vezes você vai começando aí no público, começando aí pessoalmente em, sei lá, mercadinhos ou na tua zona que tu mora, por exemplo, você pode ser que conheça alguém, um familiar que tem algum negócio, algum comércio, você vai lá, tem esse pequeno atrevimento e vai ganhando confiança. Com o tempo você está fechando um negócio aí com grandes empresas ou com a prefeitura de alguma cidade, alguma coisa assim. Entendeu? Próximo mandamento. Assuma a responsabilidade pela venda, assuma a responsabilidade pela não venda, assuma a responsabilidade pelos seus atos, assuma o espírito de dono pela sua empresa, simplesmente assuma. Se, por exemplo, o cliente rejeita a proposta pelo preço, de quem é a culpa? A culpa é do setor financeiro. Sim, geralmente é do setor financeiro, mas e você não viu o preço, não? Descobriu com o cliente ali na hora. Então, assuma a responsabilidade de apresentar uma boa proposta para o cliente. Assuma a responsabilidade se o cara não está retornando seus telefonemas. Por exemplo, meu Deus, foi que eu fiz de errado, o que, que eu posso melhorar para ele? E tudo mais. Ou se, a mais dolorosa de todas, assuma se o cliente ele decide comprar da sua concorrência. Aí é mais complicado. Porque nas outras, dá para voltar atrás, dá para corrigir. Dá para fazer uma proposta nova, dá para corrigir. Agora, se o cliente compra da concorrência, fica mais complicado, porque foi um erro grave que a gente deixou passar por algum motivo e que precisa ser corrigido com urgência para que ele não se repita. Então, desde já é importante saber de quem é a culpa. E basicamente, eu vou lhe dizer, a culpa é sua, certo? Já assuma aí, desde o começo, entenda isso, que a culpa tem que ser sua, aqui na planejamento a culpa tem que ser minha, tem que ser de quem está fazendo, de quem é o responsável. Porque
Porque não adianta a gente fazer alguma coisa, dar errado e ficar sentado esperando que a solução venha. Fazer o seguinte, tem que ter o espírito de resolver problema, a proatividade, é isso que tem que contar, certo? Claro, não se culpe. Ah, meu Deus do céu, a EJ não está dando certo porque eu não consigo. Não, não é se culpar, mas é assumir a responsabilidade de resolver o problema e de fazer com que esses problemas, quando resolvidos, tragam grandes soluções para a empresa, certo? Então você tem que aprender com isso. Tem que ser algo muito pensado e levado a respeito. Tem que assumir responsabilidades, sempre. Então, em vez de se culpar, por que não tenta raciocinar a solução? Ok, beleza, a gente fez uma proposta para o cliente, preço, sei lá, de 9 mil reais. E o cara diz, não, está muito caro, está muito longe do que eu imaginava. Então, então vamos fazer o seguinte, por favor, me dê mais alguns dias, eu volto para refazer a proposta de uma precificação diferente e tudo mais. Então, volta para a empresa, corre, fala com o setor financeiro, que basicamente é o setor que faz a precificação, assume esse risco, faz as correções necessárias e chega para o cliente e diz, olha, seja atrevido, diga, olha, nós pensamos numa proposta melhor para o senhor, adicionamos mais coisas, mas também conseguimos fazer um ajuste no preço, de forma com que você ganhe mais, a um preço mais econômico, mas que as vantagens só se somam para você. Certo? Por último, eu acho que, por último, não, por antepenúltimo, tem um número 9 que significa mereça. Olha o Usain Bolt aí. Apesar do sorriso, dá para ver que ele está bastante preocupado com quem vem atrás. Basicamente, ele não está olhando para frente. Deveria, mas é sempre bom estar interessante e preocupado, porque, além de você, tem muita gente querendo chegar ali. Hoje a gente vê que, como empresa júnior, que a gente falava, a gente não tem concorrência. A gente está começando a ter concorrência que são os próprios profissionais do mercado. São concorrência fortíssima. Esses caras têm qualificação, têm um diploma na mão, eles podem fazer coisas que a gente talvez ainda não possa no curso com relação à parte técnica. Mas, com todo esse feedback, com toda essa bagagem que a gente vem trazendo, por que a gente não pode ganhar deles? Certo? Por que a gente não pode ser melhor enquanto profissional de vendas? Então, toda e qualquer venda, ela tem que ser merecida. Ela não pode ser uma venda ocasional, uma venda que, o cliente gostou da minha cara, nossa, que lindos olhos azuis eu tenho. Nada contra. Ele vai fechar comigo. Não é bem assim. A venda ela tem que ser muito merecida. Então, você tem que vender, primeiro, pelo relacionamento que está sendo criado pelo cliente. Você tem que vender pela solução que você está propondo para o cliente. Você tem que vender pela tua EJ. Você tem que vender pelo teu time. Você não tem que vender pelo preço ou pela comissão que você vai ganhar nessa venda, não. Você tem que fazer tudo isso para que o cliente saiba, ok, estou depositando minha confiança e, acima de tudo, meu dinheiro nesse cara, e esse cara vai me entregar a melhor solução possível. E isso não vem fácil, não. Isso daí precisa trabalhar duro, tem que ganhar mesmo, tem que suar. E muito além daquele contrário de, ok, construir, vencer, produzir, lucrar, isso daí não é uma coisa que deve vir fácil, não, certo? Então, tem muito a ver a questão de dominar as técnicas, dominar as necessidades do cliente, saber o que ele precisa. Então, tudo isso está aí para frente. Quanto mais arduamente você trabalha para construir relacionamentos com clientes, mais você ganhará clientes fiéis, leais e o melhor de tudo, cliente que indica a tua empresa. Essa é a melhor coisa possível. A gente teve um cliente maravilhoso que ele já indicou para a gente 2 outros clientes, que a gente fez 4 projetos com cada cliente, e hoje, nessa que eu citei mais cedo, é a terceira indicação desse cliente, porque a gente criou um relacionamento muito forte com ele, então ele indica para a gente fácil, e tem um poder de indicação bem interessante, porque ele é síndico de um condomínio, então as indicações dele para a gente são maravilhosas, porque sempre vem projeto bom e projeto grande, então a gente sempre está antenado disso e aprendemos, acima de tudo, o valor do merecimento e o valor da relação. O próximo item, o próximo mandamento, é o 10º mandamento, que se chama prove. Eu vou dar um caso, que é um caso de uma visita que a gente vai fazer no domingo, agora pela manhã, lá em Jacumã, no município do Conde, aqui na Paraíba, de um projeto que a gente está querendo muito fechar com um pessoal que tem um salão de beleza, e que no lugar do salão a gente construiria um empresarial com alguma casa embaixo e em cima lojas comerciais para aluguel.
Só que esse cara, ele já foi, digamos assim, algumas vezes ludibriado ou enganado por outros profissionais que não entregaram realmente o que ele precisava. E aí também nós não recebemos uma indicação muito boa de um profissional da área que disse assim, poxa, você vai mesmo contratar o pessoal, estudante de universidade, fazer isso, eles têm lá a responsabilidade. Então a gente veio, beleza, não é isso que você quer então a gente vai provar. O que a gente vai fazer? A gente vai levar esse pessoal que está querendo nos contratar, no caso que eles vão nos contratar, para visitar um terreno que a gente está começando a executar uma casa lá em Jacumã, para que eles conheçam os nossos clientes antigos, que vão estar lá na obra no dia, para que eles se relacionem, se conversem, troquem ideias sobre a empresa. A gente vai dar um momento, tipo, vai dar um afastamento assim, rapidinho, para conhecer, para dar uma olhada no terreno e deixar os clientes sozinhos, para que eles conversem lá e falem da empresa, e a mulher chega lá e pergunta, e aí, pessoal, como é? O pessoal trabalha bem mesmo? E a gente tem certeza que a cliente que a gente está indo levar só tem bons feedbacks para dar com relação a gente, bons comentários e boas indicações. Então, a gente vai estar por meio da prova, mostrando ao nosso futuro cliente o que o nosso cliente antigo conquistou. Então, é para isso que a gente tem que estar. Outra forma de provar é você pegar uma câmera de vídeo, por exemplo, e, no caso, acho que quem não tiver uma câmera de vídeo tem um celular com a câmera, então pode chegar no cliente antigo e dizer, olha, você pode fazer um breve depoimento sobre os resultados que a gente conseguiu trazer para sua empresa, o que você achou da experiência de contratar uma empresa júnior, a experiência positiva que o nosso serviço trouxe para o seu negócio, e aí vai gravando. Com um cliente só, você já consegue conquistar outros vários. Imagina aí com todos os clientes que vocês já conseguiram fazer. Então, isso vale melhor, isso vale muito mais do que qualquer ação no Instagram, vale melhor do que qualquer banner, melhor do que qualquer panfleto, porque as pessoas, elas gostam, elas entendem, dão muito mais valor quando veem que outras pessoas já passaram por aquilo que elas estão passando agora. E pensa, ok, esse pessoal consegue solucionar um problema parecido com o meu, ok, esse pessoal tem um preço bem bacana, ok, esse pessoal vai me entregar a melhor solução. E ok, tem gente que já conseguiu, já trabalhou com eles e tem comprovadamente um bom resultado. Então, isso é a nossa prova. O melhor de tudo, o cliente que a gente vai lá domingo também tem outra obra para fazer, provavelmente em Jacumã também, e aí a gente vai aproveitar para vender os dois projetos de uma vez só com eles, que é muito interessante. Então, foco na prova. Esse 10º mandamento, ele ganha da maioria dos outros anteriores, pelo fato de mostrar para as pessoas que outras pessoas já confiaram e não se arrependem dos seus serviços. Então, ele vem colando com vários outros mandamentos. Ele vem colando com o relacionamento, vem colando com a observação, vem colando com atrever-se. Então, um mandamento é relacionado com o outro, é tudo construído em conjunto. 10,5, torne-se vendedor, assuma, aceite e torne o impossível possível. Claro, a gente não vai se tornar, de forma nenhuma, um excelente vendedor em um dia ou lendo um livro. A gente se torna um excelente vendedor no dia a dia, na prática, no erro. Já errei muito, já acertei bastante também, mas é um constante aprendizado. A gente tem que se tornar empreendedor, a gente tem que se tornar empresário júnior, a gente tem que se tornar vendedor. Então, a grande dica que eu posso dar é a dose diária. Então, o que você já fez de excelente hoje? Qual é a sua realização diária? O que é que você já conseguiu alcançar de bom hoje no trabalho diário que você tem realizado? Eu acho que esses 10,5 aí, mandamentos, são bem interessantes para a gente. Deixa eu ver se tem mais algum slide, sim. Formas de abordagem, vou dar uma acelerada, mas vamos lá. As formas de abordagem, elas podem ser divididas de forma técnica e comportamental, como vocês estão vendo aí. Por exemplo, forma técnica são mais você chegar lá para o cliente e falar, citar algumas histórias, tipo trânsito, reunião, história da empresa, fazer uma apresentação da história da empresa. Se for um cara mais técnico, se for alguma coisa mais empresarial mesmo, falar de assuntos empresariais e deixar alguns quesitos meio que em aberto, claro, mas não deixando de dar nenhuma informação, mas manter aquele mistério para que cause curiosidade. Vocês entendem do que eu falo. A forma de abordagem comportamental é bem interessante. Primeiro, começa com a aperto de mão firme, por favor. Se você vai cumprimentar alguém, qualquer pessoa, não precisa nem ser seu cliente, mas alguma pessoa, tem um aperto de mão firme. Se não for para ter aperto de mão firme, é melhor nem cumprimentar, é melhor nem estender a mão.
porque o aperto de mão fala muito das nossas ideias. Então, apertem firme a mão do seu cliente, a mão do seu colega, porque isso vai ser bem interessante. Segundo, postura. Postura entra aí com a postura ética, postura profissional, a postura também com relação ao vestimento na reunião. Então, tudo isso é muito importante levar em consideração para qualquer ambiente que você esteja, qualquer reunião que você tenha. Terceiro, muito importante, aproximação calma, vai devagar, vai com o cara tá aí com você, reservou um tempo para você, então, por favor, aproveite isso daí para explorar ao máximo. E o olhar vem repetindo aquilo que a gente já falou e discutiu anteriormente. Passando adiante, a gente tem que tomar um pouquinho do perfil do cliente. Tem um cliente visual, sinestésico e auditivo. Visual, aquele cara basicamente que gosta de ver as provas, de ver o seu portfólio, ver o que você já fez antigamente. Sinestésico, você tem que criar uma relação mais forte com ele, você tem que criar do tipo, ok, vai ser bem família esse negócio aqui, então vamos em frente, vamos virar uma família a partir de agora. E o auditivo é basicamente o que você expõe muitas coisas, ele vai entendendo tudo mais, e no final ele faz algumas perguntas, mas não ache que vai ser cada cliente vai ser um tipo, ou vai ser visual, vai ser sinestésico, ou vai ser auditivo, não, basicamente são os três, estão em uma pessoa só, então você tem que estar preparado para as três situações, e com o tempo você vai aprendendo como levar da melhor forma possível essas situações aí diferentes. Essa dica aí tá bem batida, mas vejam como é importante, crie empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, basicamente. Não é se importar com o cliente e mostrar os pontos em comuns que vocês têm. Por exemplo, isso também já me aconteceu. Ou, tem um exemplo assim em casa. Tem a história, tem um amigo, tudo mais. Para que crie uma relação e ele entenda, putz, verdade, não sou eu. Puxa, ainda bem, graças a Deus. Eu pensava que era o patinho feio da história. Não, cara, não é bem assim. A gente tá aqui, tem outras pessoas assim. E saiba que assim como você tem um problema, outras pessoas têm. E o melhor de tudo, a gente tem a solução para esse problema aí. Negociação. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim. Negociação, vamos a gente aqui, é a segunda, digamos assim, geralmente acontece na segunda parte da venda, certo? Você tem que, provoca de você bastante preparação, a gente teve que fazer uma abordagem diferente na empresa, para que o pessoal, hoje em dia, não chegue mais só com o preço, numa negociação, mas sim com uma proposta de negócio mesmo, e proposta de valor. A gente está até avançando um pouco mais no que a gente está apresentando nas nossas propostas. Então a gente já está entregando um primeiro resultado para que o cliente entenda e veja, ok, nossa, então é isso, é por isso que eu vou pagar, é por isso que eu vou fazer esse investimento. Então, o cliente ele tem que ver, primeiramente, os benefícios da compra do teu serviço, depois ele tem que ver depois ele tem que ter uma motivação para fazer isso, e você tem que apresentar, você tem que levar uma motivação para que ele ganhe, e, por último, você tem que provar e construir, basicamente, tua proposta em cima da criatividade. Então, basicamente, hoje a gente está fazendo o seguinte, a gente faz um levantamento, naturalmente, para poder pegar a área do projeto a ser abordado e fazer uma proposta com preço. Mas aí, hoje, a gente já está pegando esse mesmo levantamento, fazendo uma proposta já do projeto em desenvolvimento, para que o cliente entenda melhor o que ele vai comprar. Então, é aí que entra a criatividade do negócio. Umas formas que a gente tem para ganhar com o cliente são os gatilhos mentais. Então, aqui a gente está com 6 gatilhos, mas existem outros aí imensos. Mas o primeiro deles é a escassez. Esse daqui ele fala, teve que perder para dar valor. Mas a gente usa basicamente assim, escassez de mercado, escassez de tempo. Então, provar para ele, mostrar para ele que são recursos que não estão disponíveis. O segundo, autoridade. Claro, aqui tem assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas nem sempre. Não quer dizer que a gente vai mandar ou ele vai obedecer, mas que existe uma autoridade criada e que ele tem que entender que, ok, estarei no controle da situação, eu vou poder manter o meu negócio sadio e seguro e tudo vai estar na minha mão a partir dessas soluções. Próximo gatilho, que alguns clientes geralmente são muito atraídos, é a novidade. Os caras estão querendo um novo, principalmente os empreendedores. Eles querem algo novo, querem trazer alguma coisa de importante, de interessante para a empresa deles, que traga benefícios imediatos a um curtíssimo prazo, para que eles se tornem um diferencial na empresa. Esses caras aí têm uma motivação muito da vaidade, então é bom prestar atenção nisso. Urgência. Eu tenho um problema, preciso resolver, e daqui a 2 meses eu vou estar com uma nova empreitada, esse problema tem que estar resolvido. Ok, você está no local certo, a empresa Júnior é feita para isso.
Então, é agora ou nunca. A gente utiliza muito isso para negociar preços. Geralmente os caras querem resolver tudo para ontem, até ontem, então a gente utiliza bem para poder justificar os preços que a Jota adota, depois de ter esgotado algumas outras justificativas que a gente utilizaria. O próximo, reciprocidade. Ele tem que entender que ele está dando, mas a gente está dando muito mais em troca. E gentileza gera gentileza é uma frase bem interessante, mas, por exemplo, valor gera valor. Se você entrega valor ao cliente, ele vai te entregar um valor bem interessante, né, para a empresa. Prova social, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Basicamente é mostrar quem somos, a que viemos e o que nós pretendemos fazer para esses caras, para que eles entendam como a gente funciona, o que é que eles estão comprando e no que é que eles estão acreditando como empresa júnior sendo contratada. Tem uma técnica bastante interessante, mudando agora do assunto, que é como controlar essas vendas. No caso, adota-se o funil de vendas. Ele tem vários modelos, vocês podem observar, aqui são dois modelos. O primeiro deles fala em atrair clientes, depois converter, fechar e fidelizar. É basicamente o que a gente usa lá na Planege. No primeiro nível tem prospecção, no segundo qualificação, negociação e contratos fechados. Então, cada EJ pode adotar um funil de venda, mas basicamente ele vai trazendo os possíveis clientes que estão sendo atraídos por campanha, por e-book e tal, etc. Depois disso, você tem uma reunião com eles, ou tem um primeiro contato, você está começando a qualificar ou converter. No terceiro momento, você vai estar fechando o projeto com ele, vai estar fazendo a venda, e depois disso vai estar fidelizando aí para os próximos projetos. Esse daqui, ele está destacando uma coisa interessante, que é a taxa de conversão, que é uma coisa que precisa ser adotada pela Jota para poder entender em que pontos precisam ser melhorados as etapas de funil de venda. Por exemplo, se você tem uma baixa conversão entre negociar e entre fechar projeto e fazer a negociação, ok, beleza. Tudo bem, natural, mas a gente tem que ver o que está acontecendo. Será que é o preço? Será que a gente não está entregando uma proposta de valor interessante para o cliente? Então, tudo permite que a gente estude e descubra quais são as falhas do nosso sistema. E também até procure qualificação externa, fazer um bench bem interessante com o pessoal. Se, por exemplo, tenho grande dificuldade em converter a minha alimentação do funil de vendas na qualificação. Putz, então quer dizer que você está fazendo algo muito disperso, você não está conseguindo atingir os clientes certos. Então, isso justifica a tua baixa conversão. Um pouquinho mais adiante. Então, só antes, para concluir, eu indico que vocês montem, por exemplo, um quadro, um isopor, ou sei lá, um pedaço de parede para fazer um funil de vendas. É muito simples, em qualquer lugar você consegue fazer isso, com alguns post-its. Então vocês vão fazendo uma ordem onde vocês colocam todos os clientes possíveis que vocês têm para fechar no alimentador lá do funil, e aí vai descendo à medida que as etapas vão sendo seguidas e vocês vão tendo controle, sei lá, na planilha do Excel para saber os números e as informações para gerar taxa de conversão ou qualquer outro dado seja interessante para a EJ. O pós-venda, o mais importante, a fase mais importante, eu acho, de vendas, porque é quando o cliente já basicamente deu o que a gente precisava, a gente já entregou o que ele precisava e a solução que ele queria. Ok, mas então qual é a relação que vai ser mantida entre cliente e empresa júnior? Primeiramente, vou falar que não adianta sumir, digamos assim, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, esses dados em NPS para o nosso pós-venda, que a gente faz, por exemplo, pesquisas sobre pessoas e como elas recomendariam a EJ uma nota de 0 a 10. Então, a gente vai ter aí de 0 a 6, são pessoas que não gostaram muito, de 7 a 8, ok, tanto faz, tipo, não agregou muita coisa, e de 9 a 10 são os nossos promoters, são aquele pessoal do Instagram que fica compartilhando foto da EJ, fazendo nossa divulgação semanal ou diária aí. Pessoas que recomendam demais, como eu falei, o cara aí que já está recomendando 3 clientes pra gente. Então, o NPS, uma sigla agora que eu não lembro o significado, mas o que a gente utiliza lá basicamente é você subtrair quanto de pessoas, qual a porcentagem de clientes que indicam a EJ, depois de fechado o serviço, menos a porcentagem dos clientes que não indicam a EJ. Então é muito interessante também no pós-venda, mais do que trabalhar com os promoters, é saber porque os caras que não estão incentivando ou que não estão divulgando a EJ, quais foram os motivos que levaram eles a fazerem isso. Porque aí, com o passar do tempo, vocês vão ter cada vez mais melhorando fatores e quesitos que façam com que o número ou a porcentagem de promotores seja cada vez maior,
beirando aí sempre ao 100%. Bom, algumas dicas que a gente trouxe aqui para vocês. O pós-venda ele pode ser realizado de várias formas, mas aqui tem 3 que são as mais famosas. Podem ser ligações, formulários via e-mail. Esse aqui não dá muito certo com a gente, que os caras não respondem, mas o que dá muito certo são visitas pós-serviço, porque aí a gente vai poder ver o usuário utilizando o projeto que a gente vendeu. Então vai ser muito melhor saber lá as necessidades, as dificuldades, o que ficou faltando, alguma falha de projeto, alguma coisa assim, que a gente já, primeiro, resolve para esse cliente se tem alguma coisa de errado, e segundo, os próximos clientes não vão poder ou não vão precisar sofrer com essa nossa falha. Mantém indicadores relacionados à taxa de fidelização do cliente, muito interessante, por exemplo, quantos dos nossos clientes retornam ou indicam próximos clientes para a empresa. O que a gente tem feito, que incentiva bastante, é dar desconto para clientes que fecham novamente com a gente, tipo 10% de desconto, ou 20%, já chegou o caso, ou clientes que a gente dá descontos em novos projetos, caso eles indiquem outras pessoas. Então, por exemplo, se um cliente pode ganhar 10% de desconto a cada indicação que ele dá, se ele me der 5 indicações e eu fechar com esse pessoal, ele vai ganhar um projeto novo com 50% do preço que seria. Ah, mas eu não estou perdendo preço? Beleza, eu estou perdendo o preço de um projeto, mas estou ganhando outros 5 em troca. Então, altamente compensável para a empresa tentar fazer essa abordagem com os clientes. Bom, busque formas de contornar algum tipo de insatisfação. Basicamente, foi o que eu falei no visitas pós-serviço, que é o que a gente pratica hoje. E muito cuidado com aqueles clientes números 7 e 8, que são os passivos. Eles podem representar o serviço que não atendeu as expectativas. Porque, por exemplo, se eles não estão muito felizes ou recomendando, quer dizer que nós falhamos em alguma coisa. Geralmente são prazos que não são cumpridos, ou a qualidade do tipo assim, nós não conseguimos, a qualidade do projeto não, mas nós não conseguimos absorver e expressar a ideia do cliente para o serviço. Então ficou uma coisa, digamos, não, estou satisfeito, beleza, show, mas tipo, ok, não foi excepcional, não foi nota 10, não foi excelente. Certo? Bom, conquistar um novo cliente custa 5 vezes mais do que manter um cliente antigo. Sim, totalmente. Então, se a gente, por exemplo, hoje tem um cliente que tem 7 novos, ele tem 7 outros projetos que podem nos trazer, então a gente está investindo muito, primeiro, em oferecer preços que sejam muito interessantes para ele. Se eu fechar com esse pessoal, eu vou ter bons preços, vou ter uma redução de custo. A gente está encantando esse cara com as melhores propostas possíveis, mostrando a qualidade dos nossos serviços anteriores, mostrando o detalhamento que a gente entrega em cada proposta, mostrando que as soluções funcionam sim, e para tudo isso depois fidelizar. A gente vai fechar o primeiro contrato com ele, vai dar o máximo possível para que no segundo contrato que ele vier trazer com a gente, já pense no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo, e assim a gente feche 7 projetos seguidos aí com esse cliente potencial. É muito mais barato. Terminamos aqui, muito obrigado a todos vocês, eu esqueci de escrever o nome, certo? Mas eu escrevo isso em breve. Paulo Fernando Dutra, nas redes sociais, WhatsApp 99621 4045, aceito ligações a cobrar, e muito obrigado pela atenção de todos vocês.